Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos e autoras brasileiras contemporâneas. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Depois de tudo, tem uma vírgula. Este é o título do livro de Elizabeth Cardoso, editado pela Patois em 2021. Elizabeth Cardoso é autora de Todo Mundo é Misturado, novela infanto-juvenil de 2016, Tarsirurga, Bartolomeu e Pluminha no Ar Sem Fim, um conto infantil ilustrado de 2017, entre outros livros. Elizabeth é professora da PUC São Paulo e pesquisadora da literatura brasileira contemporânea. Depois de tudo, tem uma vírgula, é o romance de estreia dela. Depois de tudo, tem uma vírgula. É um romance que trata de um tema exaustivamente tratado na literatura brasileira, a ditadura. Você pode se perguntar por que ler mais um livro sobre a ditadura? Bom, por dois motivos. Primeiro, porque este aqui é muito bem escrito. E segundo, porque traz um viés pouco abordado nas obras sobre este tema. Sobre ser bem escrito, o romance apresenta uma narrativa bastante fluida, com diálogos potentes, personagens muito bem construídos, idas e vindas no tempo e no espaço, e, quando necessário, bastante lirismo. É uma estratégia corajosa, dado esse assunto tratado. O romance fala principalmente de Rita e do irmão dela, Diego, bem como de alguns outros personagens que gravitam em torno destes dois. Rita é uma sobrevivente dos porões que torturaram tantos cidadãos. Mas ela não parece ser uma heroína típica. Ela não se considera uma heroína. Ao contrário, ela tem um olhar bastante duro e até certo ponto real sobre si mesma e sobre, principalmente, sua contribuição para uma sociedade livre do regime autoritário. Frequentemente, ela se pergunta sobre as razões pelas quais foi presa, já que era apenas a vocalista de uma banda de MPB, que desconhecia as ações políticas mais contundentes do grupo, se é que essas ações existiam. Diego resolve escrever um romance para contar o sofrimento da família diante de uma integrante subversiva criminosa, mais tarde viciada, traumatizada. Há um interessante diálogo entre o livro escrito por Diego e o livro de Elizabeth. Um diálogo que o tempo todo questiona as versões dos fatos, dando a dica, claro, que se há versões, quer dizer que a verdade não pode ser conhecida. E não pode mesmo. A versão de Diego é o tempo todo questionada por Rita, pois para ela é impossível transpor para o texto o sofrimento que a ditadura lhe causou. Rita passa os dias entre passeios até a rodoviária para procurar bitucas de cigarros
e bilhetes ou papéis descartados, sem nenhum valor para os outros. Após passagens por salões de tortura, por manicômios, por clínicas bastante suspeitas, percebemos que não há saída para Rita, a não ser conviver com os traumas gerados por tanto sofrimento. Até certo ponto, Rita é apenas um corpo que se arrasta pelas ruas de São Paulo, tentando um prazer mínimo em fumar e em ser deixada em paz. A vida não é mais possível naquele corpo tão maltratado. Rita é personagem narradora, ácida, irônica, impiedosa, cínica, capaz de frases como: às vezes penso que deixar-se enganar é o que chamam de lucidez. Logo ela, que nunca se deixa enganar, deixando assim tudo ainda mais difícil, se é que há essa possibilidade. E de um jeito paradoxal, Rita passa a ser uma personagem carismática, por quem nos afeiçoamos logo de cara. Não há nenhum herói neste romance. Eu li alguns livros sobre a ditadura, alguns romances, e neles parece haver apenas super-homens, super-mulheres, mas sobretudo super-homens, que lutaram ao lado de um ideal ou por um ideal pela libertação da sociedade do jugo militar. Sabemos que nem sempre foi assim. E Elizabeth vem nos trazer de forma muito interessante este outro lado da história, esta outra versão. Como o título do livro sugere, há sempre uma vírgula em tudo, há sempre um porém após uma história ser contada. E mesmo durante, não só após. Verdade que houve corajosos, houve idealistas, altruístas, inconformados, mas houve também ingênuos. E é preciso falar sobre eles. E houve momentos de medo, de terror, de desespero e de entrega. Elizabeth deixa os heróis um pouco mais humanos, distantes do maniqueísmo vigente neste tipo de trama e, portanto, muito mais próximos de nós, leitores. É um livro forte, um livro necessário, e eu recomendo que vocês o leiam. Eu vou ler agora um trecho deste romance em que Rita se vê diante de uma lista de perguntas que uma estudante deixa para ela responder. Questões para um trabalho do colégio ou da faculdade. E a contragosto, Rita encara mais uma vez as lembranças da tortura. É um ótimo exemplo do estilo de Elizabeth Cardoso e da qualidade deste livro. Eu quero agradecer a vocês por termos alcançado os 2.000 inscritos. São 2.000 pessoas, um pouco mais, que curtem a literatura brasileira. E isso é maravilhoso. Muito obrigado. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Naquela tarde, fiquei olhando a lista de perguntas que a moça tinha deixado para eu responder.
e, provocada por isso ou por aquilo, revivia aquelas passagens da minha vida, que na verdade eram minha vida inteira. O chão úmido e sujo da prisão foi a fonte primeira de meu desespero. Por causa das pancadas que recebia no estômago, nos rins e nas costelas, não conseguia ficar de pé. Então, ou estava jogada no chão, ou me arrastando para algum lugar menos molhado. O frio trincava os ossos e potencializava a dor das carnes, dos músculos e das vísceras. Nos primeiros dias, eles torturavam e interrogavam a mim e ao meu namorado juntos. A técnica era bastante comum, depois fiquei sabendo, e consistia em penalizar o rapaz com o sofrimento da moça e assim forçá-lo a falar. Ficávamos numa sala grande, sem janela, móveis ou iluminação. Só havia uma lâmpada pendurada por um fio longo que vinha do teto alto. Eles a apagavam e acendiam diretamente no soquete que fazia conexão entre a lâmpada e o fio. Havia também 2 cadeiras magricelas e num canto ao fundo, no escuro, estavam os apetrechos para as sessões de tortura. Ali, na hora do terror, agia por instinto e gritava: "Não diga nada a eles, eu aguento, não diga nada." Mas, na verdade, não fazia a mínima ideia se ele sabia de alguma coisa que pudesse interessar aos militares. O que poderia ser a formação de alguma banda, uma nova letra de música, os dias possíveis para a realização do próximo Festival da Canção Popular? No que isso poderia ser importante ou estratégico para a segurança nacional? Não sei. Mas mesmo assim gritava: "Não diga nada a eles, eu aguento, não diga nada." E apanhava até desmaiar. O único consolo desesperador eram as palavras de carinho do meu amor. "Parem com isso. Ela não sabe de nada. Ela não tem culpa de nada. Batam em mim, por favor, batam em mim." Ele realmente me amou e me protegeu até o final. Quando eu já estava cagando sangue, ele resolveu falar. Não sei se isso fazia parte da tortura ou se os policiais estavam cansados de ficar naquela sala fétida, mas eles não tomaram as declarações dele ali. Foram para outro lugar, que não sei qual, ficar sabendo de não sei o que. Até hoje, não sei.